Olá, seja muito bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, tá? Sou eu que estou aqui, professor Anderson, tá? Estou substituindo aí nessas duas últimas aulas o professor Adriano Seppi, ok? Então ele está alocado em outras atividades aqui e eu estou então assumindo aí essas duas últimas aulas, tá? Presenciais aí com vocês, ok? Bom, o que é trabalhado, né, nesta disciplina então de lógica e técnicas de programação, onde nós começamos então a estudar ali os algoritmos, né, e como funcionam então os primeiros comandos, tá? Então o professor Adriano com certeza deve ter trabalhado com vocês alguns comandos básicos, ou seja, comandos de entrada, comandos de processamento, comandos de saída, tá? E creio que ele já falou também um pouquinho das diferenças aí dos conceitos da parte de lógica de programação, tá? Então, essa aula a gente vai começar a falar um pouquinho, então, das condições, tá? E dos laços de repetição. Então, o conteúdo da aula de hoje, nós vamos focar, então, nas estruturas de seleção, ou seja, como fazer, então, para que o nosso algoritmo, para que o nosso código tome uma decisão, ok? Há momentos, então, que você necessita que, de acordo com algumas variáveis, né, de acordo com resultados de cálculos de variáveis internas e também de entradas fornecidas pelo próprio usuário, ou seja, de quem está operando o sistema, é possível que você programe, tá? Que você faça com que o seu código tome algumas decisões. E aí a gente vai criando a política de caminhos diferentes, tá? Dentro do mesmo código. E aí entra então a parte de seleção, ok? De estruturas de seleção. Dentro da linguagem de programação C, ok? Nós temos duas estruturas de seleção, o comando if e o comando case, ok? Que é o C e o escolha caso. Tá? Falando já então, de acordo com a linguagem de programação C, tá? O comando C, quer dizer, né, se o meu filho passar de ano, então ele vai receber aí um aumento na mesada. Se o meu filho passar de ano se ele ficar com todas as notas 10, ele vai ganhar um carro, né? Então existe uma condição para que aquela ação seja realizada, né? Então, se ele de repente vai aí receber um presente do pai, um presente da mãe, então existe uma condição. Conhecido então como estruturas condicionais. E eu quero explicar muito bem para você essa parte para que não haja dúvida, tá? De que você pode fazer isso. E também das estruturas de repetições. Conhecidos também como laços de repetições ou então malhas de repetições, tá? É outra característica, é outro conceito que você também vai programar dentro do seu código para fazer com que o seu código, então, ele repita, tá? Alguns comandos ou então um bloco de comando, tá? Tanto faz, você pode fazer com que ele repita uma linha de comando somente ou então um bloco de comandos. E tudo isso se você colocar dentro de um comando que é específico para a repetição, ou seja, os laços de repetições, você vai conseguir então atingir isso aí no seu código, tá ok? Vamos lá para o slide, por gentileza. Olha só então o conteúdo da nossa aula de hoje. Estamos começando então a nossa terceira aula, tá? Introdução à linguagem C. Então o professor Adriano já trabalhou com vocês aí questão do Portugal, questão do Visual Walk e agora a gente vai começar a falar um pouquinho aí da linguagem de programação P, de uma LP, de uma linguagem de programação. Tudo bem? E aí nós temos aí ó, a introdução à linguagem, tá? Introdução à linguagem C. Você vai ver aí que no primeiro momento da aula nós vamos falar aí de algumas bibliotecas. Ah, professor, mas eu não entendi muito bem, né? Eu estou com uma dúvida. O que é essa biblioteca? Então a gente vai explicar aí como é que vai entrar isso aí dentro, né, desse cenário aí da lógica de programação da linguagem C. Temos a SP1, estruturas condicionais, olha só, né? São as nossas estruturas de seleção resultando aí em condições, tá? Então, se o meu filho passar de ano, se o meu filho tirar uma nota boa, ele vai receber então um presente, ele vai receber aí uma bonificação. Isso você pode também, você pode aplicar também no cenário comercial. Você pode fazer isso aí, por exemplo, com os colaboradores da sua equipe, da sua empresa. Estruturas de repetição em linguagem C, aqui na SP3, correto? E aí, utilizando aqui o Visual Studio na SP4, tá? Eu vou trabalhar aqui
no caso aqui com o Dev C++, que é a linguagem para a gente trabalhar então o que nós estamos falando ali de acordo com as estruturas, né, dentro da linguagem de programação C, ok? Espero você no nosso próximo conceito. Vamos lá. Perfeito, então vamos lá, vamos começar aí, né, a introdução, vamos começar a falar sobre o assunto da linguagem de programação C. Primeiramente que, para ser considerada uma linguagem de programação, ela sai do conceito ali da pseudolinguagem, tá? Então, quando nós estamos trabalhando com uma pseudolinguagem, que é o caso do Portugal, que você consegue aplicar então dentro do VisualAlg. VisualAlg então é a ferramenta para você programar em Portugal. Portugal não é uma linguagem de programação, é uma pseudolinguagem. Por quê? Porque ela vai tratar exatamente do português estruturado. Ela não tem então toda a gama de recursos que qualquer uma das LPs tem, ok? Então por isso ela é considerada uma pseudolinguagem. Justamente ela é mais utilizada, tá, para quem está começando, ou seja, didaticamente é mais fácil você começar por ela antes de você ir por uma LP. Só que, é claro, né, isso depende muito de você, né? Se você se considerar apto, professor, não, tranquilo, né? Eu acho que eu consigo aí partir para uma LP já. Ok, tá? Só que como nós trabalhamos com nivelamentos, né? Então, é claro que a gente vai dar aí o caminho que se espera ser aí mais adequado para o seu aprendizado. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho então dessa linguagem de programação, que é a linguagem de programação C. Vamos lá para o slide. Muito bem, e aí nós vamos começar já a falar sobre as bibliotecas, tá? Professor, mas espera aí, a linguagem de programação C, ela é uma linguagem, ela faz a mesma coisa que uma pseudolinguagem faz, só que você disse que ela tem mais alguns recursos, tá? Exatamente, é mais ou menos por aí, tá? E aí eu tenho a questão das bibliotecas. Eu já vou mostrar aqui, tá? A gente vai fazer um pouco de prática nessa aula aqui de hoje, ok? Então, quando nós formos ali para dentro do DevC, eu vou mostrar para vocês ali onde que nós fazemos a importação, porque são essas bibliotecas que nós vamos falar um pouquinho aqui, elas têm que ser importadas no projeto, ou seja, né, no arquivo aí que você está editando, ou seja, que você está construindo a sua lógica, né, o seu algoritmo, tá ok? Então, começando aqui com as bibliotecas da linguagem C. Por que existe a necessidade de bibliotecas? Para que o seu código ou para que o seu projeto, tá? É possível você trabalhar com um código solto ou então com um projeto e você também criando classes, né? Que é o caso ali do Dev C++. Então, você consegue trabalhar com ele também orientado a objeto, mas não é o nosso caso. Nós vamos trabalhar aqui a linguagem de programação simples, ok? Isso aqui vocês vão aprender aí mais para frente do curso, que é a programação orientada a objetos no quarto semestre, tá? Então, aqui nós estamos trabalhando aí com a programação estruturada, certo? Somente um arquivo, né? Somente uma função, isso aí tudo vocês vão aprender um pouco mais para frente aí. Bom, então, o que eu disse? Que as bibliotecas, né, ou a utilização das bibliotecas do seu código, elas são realizadas de acordo com a necessidade, tá? Então, o que é isso? Ó, se eu tenho um código simples que tem, por exemplo, 3 comandos lá, uma entrada, um processamento e uma saída, eu consigo somente fazer a importação de bibliotecas necessárias para isso. Então, olha só, a primeira biblioteca aqui, ó, que é o stdio, tá? O I/O ali é input e output, ou seja, né, comandos que vão tratar aí de entrada e saída, basicamente. Então, essa biblioteca, fazendo somente a leitura para você ali, é responsável pelas funções de entradas e saídas, ok? Dentro dessa biblioteca é possível eu trabalhar com os comandos printf e scanf, tá? Então, printf é um comando para saída de dados, ok? E o scanf é um comando para entrada de dados. Então, quando eu quero ler alguma coisa, o meu usuário digitou, eu quero capturar o valor que ele entrou e guardar numa variável. Eu vou utilizar o scanf, certo? Eu vou utilizar aqui o scanf.
Quando eu quero mostrar o valor de uma variável, mostrar ali, por exemplo, quanto deu o resultado de uma conta, de um cálculo, ou então, quando eu quero mostrar uma mensagem na tela para o meu usuário, eu estou querendo exibir informações, exibir conteúdos, exibir valores, exibir dados, aí eu vou utilizar o comando printf. Particularmente, tá? Isso aí é um particular do professor aqui. Eu não costumo utilizar essa classe. Eu gosto mais dos comandos cout e cin. Faz a mesma coisa. Então, eu quero mostrar dados ou conteúdos, eu vou utilizar o cout. Eu quero receber informação, quero fazer leitura, eu vou utilizar o cin. Olha só como é que é fácil, ó. Você vai colocar o C aqui nos dois, ó, que é da linguagem C, e aí o in para entrada e o out para saída. Então, não tem também mistério aí para você usar esses comandos aí, certo? Eu vou mostrar os dois. stdlib. Essa biblioteca transforma as strings, ou seja, né, os vetores de caracteres, os conjuntos de caracteres alfanuméricos em números, ok? Então, quando eu tenho que fazer, por exemplo, uma conversão, quando é o caso, eu vou importar. E como é que eu faço a importação? Está aqui o exemplo, ó, include. Então, antes de começar o meu programa, eu vou colocar lá o que nós conhecemos hoje como hashtag, né? Tá aqui, ó, include, e eu vou colocar a biblioteca entre guilmets, né? Ou seja, sinal de menor e sinal de maior. E aí eu vou colocar a biblioteca ali, stdlib.h. Em cima ali foi o stdio.h e assim sucessivamente. Avançando então, nós temos aí a biblioteca strings. Ou seja, né? Mais uma biblioteca aí, tá? Biblioteca strings, biblioteca responsável então pela manipulação de strings. Então, se eu tenho que fazer aí, por exemplo, manipulação, tá? Passar algum conjunto de caracteres, tá? Para outras variáveis strings, fazer comparações, então eu vou utilizar essa biblioteca aqui, que é o string.h, certo? String.h. Eu tenho a biblioteca time, ainda tenho aqui a biblioteca time, biblioteca utilizada para manipulação de horas e datas. Sugestivo o nome aqui. Então eu tenho que fazer uma continha, por exemplo, tem uma função muito utilizada em outras linguagens que se chama day of week, ou então day of month, né? A day of week, que é o dia da semana, para saber, por exemplo, se é uma terça-feira, se é uma quarta-feira, ele vai te retornar um valor numérico, do 1 até o 7. Tá? Se for 7 é sábado, se for 1 é domingo, por exemplo. Né? E aí nós temos outras funções. E isso aí a gente utiliza muito aqui com funções de data, né? Então você vai utilizar o time também para esse tipo de função. Aqui eu tenho mais duas outras bibliotecas, que são as bibliotecas math e a biblioteca ctype, certo? Biblioteca math e biblioteca ctype. Biblioteca utilizada para operações matemáticas, tá? ctype, biblioteca, então, utilizada para classificação e transformações de caracteres. Olha só que legal, né? Então, mais duas bibliotecas aqui. Eu quero fazer, por exemplo, uma raiz quadrada. Tem uma função para fazer isso? Tem. Onde essa função se encontra? Você tem que importar a biblioteca math e aí você vai chamar lá o sqrt. É o nome da função que faz a raiz quadrada automática, né? Não é automática, porque já existe uma função da própria API do C que está dentro dessa biblioteca math aqui para fazer isso, tá? Então, assim, nada é mágica, né? Tudo você tem que saber como utiliza, mas tem coisa que você não precisa ficar reinventando a roda. Você vai usar o que já se tem. Variáveis e constantes, muito importante, né? Então a gente vai falar na aula inteira sobre variáveis. Mas só para a gente fazer aqui um resumo rápido. Variável, olha só, alocação de espaço na memória. Toda vez então que eu crio uma variável no meu código, eu vou alocar um espaço na memória do dispositivo que eu estou utilizando para trabalhar com aquela variável. Então ele vai trabalhar aqui com a memória RAM. Conteúdo instável, por que é instável? Porque muda muito. Né? É uma variável, é feito para isso. O intuito é variação. Muito utilizada na construção de algoritmos, totalmente utilizada, né? Tipos de dados que nós temos primitivos. O que são os dados primitivos? São os que nós temos
em todas as LPs. Então, em todas as linguagens de programação, eu vou encontrar os tipos inteiros, reais, os caracteres e os lógicos também. As constantes é como se fosse aqui o contrário, ok? O contrário de uma variável. Olha só, já tem um valor fixo, não se altera e é, com certeza, menos utilizada. A partir daí, nós também temos ali 3 tipos de operadores, tá? Os operadores aritméticos, os operadores relacionais, que é para você fazer comparação, ok? Então, estão aí, ó, né? Maior, menor, maior ou igual na programação, né? Não é que nem na matemática, é desse jeito que nós colocamos ele dentro do código. O igual são 2 iguais, sintaxe da linguagem C, que é a mesma de C#, que é a mesma de Java e assim por diante. E o diferente, exclamação igual, tá? E os operadores lógicos, que é para trabalhar com o conjunto de condições. Então, eu tenho uma condição aqui, soma é igual a 50, e uma outra condição aqui, ó. E aí eu consigo utilizar os operadores lógicos. Existe uma tabela verdade, tá? Uma tabela verdade para cada um desses operadores. O operador e, tá? 2 e's comerciais, o operador ou, que são 2 caracteres pipes, e o operador não, que é uma exclamação, ó, uma exclamação aqui. Então procure depois a tabela verdade de cada um deles, que você vai conseguir compreender melhor aí os operadores, tá? Tanto os operadores aritméticos, que as operações básicas ali, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Os operadores relacionais que você viu quando você faz comparação, maior ou igual, né? Os outros, né? Igual, o diferente. E os operadores lógicos, que é o e-comercial, o ou, né? Que são os 2 pipes, e o exclamação, que é o não, são fundamentais que você compreenda, que você estude, para que você consiga progredir, então, evolutivamente aí na construção de algoritmos. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo conceito. Perfeito. E aí chegou então a primeira SP lá, né? Como nós vimos no primeiro slide, nós íamos falar um pouquinho então sobre a linguagem de programação C, tá? E aí a gente vai começar então a ver aqui a parte prática, eu vou começar a apresentar para vocês como é que você compila, né? Como é que você visualiza aí a primeira codificação na linguagem de programação C. Você vai ver que não tem mistério, ele é bem parecido, tá, com o VisualAlg. Eu não sei se você já instalou, se você já colocou, por exemplo, o VisualAlg na sua máquina. Se você não fez isso, faça, tá? Para que você consiga, então, exercitar, principalmente os exercícios que estão em todos os ambientes, tá? Tanto na aula atividade, como, por exemplo, também no fórum, né? Como, por exemplo, os exercícios que estão no livro, que foram utilizados em sala. Tudo isso é muito importante para você efetivar aí mais o seu aprendizado, ok? Vamos comigo aqui no Note, então, e a partir daí você está compartilhando, né? Estou compartilhando a minha tela com você para que a gente vá conversando e eu vou apresentando para você aí algumas características iniciais, né? E fundamentais aí da linguagem de programação C. Bom, aqui eu vou trabalhar com o zoom, tá? Para que você consiga acompanhar aí visualmente um pouco melhor aí o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou já com um projeto, tá? E eu tenho aqui dentro desse projeto aqui um arquivo que é um main.cpp, tá? É um pouco diferente lá, por exemplo, do VisualAlg, ok? Aqui então tem como você criar projeto. Então você vai vir aqui, por exemplo, ó. Eu não vou criar, mas vou mostrar como é que faz. Você vai vir aqui, por exemplo, no File, tá? New Project. Ó, essas duas formas é possível você trabalhar, tá? Tanto aqui o Project, que aí você vai criar um projeto, e aí esse projeto ele tem outros arquivos, além do arquivo que você vai editar, que você vai efetivamente colocar o seu algoritmo, ou você pode fazer um pouco mais simples e criar um source file, tá? Então você pode criar aí um source file somente, que também vai funcionar aí para você programar em C ou em DevC, enfim, né? Aqui utilizando esse ambiente, tá? Que é o DevC++. Então, vamos lá. Você pode vir aqui no New Project, certo?
ele vai te perguntar aqui, ó, mais ou menos como funciona o Visual Studio, né? Ele vai te dar a opção aqui para você escolher o tipo de projeto, certo? Assim como ele faz no NetBeans, ok? NetBeans também você trabalha com a linguagem de programação Java. Então, ele te dá opções também para você optar o tipo de projeto que você quer criar. Então, aqui, ó, Windows Application, tá? E aplicação console. Então, nós estamos trabalhando com a aplicação console. Então, você vai escolher esse cara aqui, a aplicação console. Aqui você decide se você quer trabalhar com a linguagem C ou com C++. Eu estou trabalhando com C++, certo? E aí, você tem a opção aqui de mudar o nome do projeto e dar OK. Depois que você fizer isso aí, ele vai criar, tá, uma estrutura igual a essa aqui, ó. Ele vai colocar aqui o nome do projeto, como você está vendo aqui comigo. E aqui ele vem, por padrão, a classe main, tá? O arquivo main.cpp. Esse main, esse .cpp, você também consegue abrir com um bloco de notas, ok? Então você consegue abrir com um bloco de notas, com o Notepad++, né? Isso aqui eu estou falando assim, para você imprimir, para você, por exemplo, abrir, para você estudar o código em uma máquina que você não tem ou deve ser instalado, né? Por exemplo, então você consegue abrir e editar, né, esse arquivo aí com bloco de notas também. E aí aqui ele vai abrir para você programar. Feito isso, você vai dar um F9. Ó, vamos ver aqui o que o F9 faz. O F9 ele faz a compilação, tá? Esse processo aqui ele não vai executar o nosso código, mas ele vai verificar se existe erros, né? Ele vai fazer a compilação, quer dizer, transforma de linguagem de baixo nível, ou seja, a linguagem que nós estamos acostumados aí a desenvolver, tá? Ele faz isso e aí ele vai transformar em uma linguagem de baixo nível. Linguagem binária, que é o que a máquina consegue executar. Ele faz isso. Então, se tiver, por exemplo, algum erro de sintaxe, o que é erro de sintaxe? Um ponto e vírgula que você esqueceu de colocar, uma chave que você abriu e não fechou, algum comando escrito errado, tá? Então, tudo isso aí, você vai tentar compilar e ele vai acusar erro, né? Volta comigo aqui, por favor. Ó, aqui ele deu aqui número de erros, ó, 0 erros. Então aqui tá ok, beleza? Então aqui a gente conseguiu fazer com que ele executasse. Compilasse. Quando você vai compilar pela primeira vez, ele vai pedir para você salvar, tá? Ainda antes de executar, tá? Então ele vai aparecer uma caixa de diálogo aqui em cima. Você só dá um ok, tá? Dizendo que você quer salvar e executa, ok? E aí, para executar, você vai no F11. Opa! Eu apertei outro botão aqui, vamos lá de novo. Aí, para executar, você vai vir no F11, ó. O F11, né, ele já compila e executa. Então, eu já sou mais acostumado a trabalhar com ele, ok? Vamos lá no quadro, um minuto, por gentileza. Nós temos uma fórmula, né? É uma simples sugestão de trabalho, tá? Olha só, é um desafio. Então, você propôs aos seus colegas, engenheiros, que escrevessem em linguagem natural, fluxogramas e pseudocódigos, o cálculo da fórmula que converte a temperatura em graus centígrados para graus Fahrenheit. Então, isso aqui é uma fórmula bem básica, tá? Quando a gente começa a desenvolver, quando a gente começa a trabalhar com algoritmos, tem aqueles exercícios clássicos, né? O cálculo da média de um aluno e esse cálculo aqui que é para você transformar uma temperatura de Celsius para Fahrenheit, ele é basicamente simples também, tá? Então a fórmula é essa, ó. Se eu pegar aqui, ó, qual é a fórmula? A temperatura em graus Celsius vezes 9, tá? Mais 160 e o total disso aqui dividido por 5. Se eu fizer isso aí, eu vou ter a temperatura convertida de graus Celsius para Fahrenheit, tá? É só você fazer isso daí que você vai chegar nesse código aí, ó, que você está vendo, tá? Já está desenvolvido aqui na linguagem de programação C, ok? Então aqui eu ainda não falei um pouquinho das bibliotecas, mas aqui estão as bibliotecas. A função main, ó, abre chaves e fecha chaves, tá aqui embaixo, ó, certo? Então, do início ao fim, e aqui, ó, criou a variável Fahrenheit, criou a variável em Celsius, né? E aí você está pedindo para o seu usuário, ó, você está falando para ele, ó, esse programa faz isso, né? Conversão de graus centígrados para graus Fahrenheit, ó, utilizou o comando printf para mostrar na tela. A primeira linha, digite o valor. O que eu vou fazer então? Eu vou utilizar o scanf para guardar o valor entrado em tela na variável Celsius,
Olha o E comercial ali sendo utilizado para armazenamento do valor na variável Celsius, variável que eu criei aqui, ó. Vamos dar uma limpada aqui. Logo depois tem a fórmula que você viu no slide anterior. Olha só, é essa fórmula aqui, ó. Só que aqui está escrito matematicamente. Na linguagem de programação não existe esse traço aqui no meio, né? Você tem que fazer numa linha de código, uma linha de comando. Então, como fica? Fica desse jeito aqui, ó. 9 vezes Celsius mais 160, porque ali ele vai fazer a multiplicação antes da adição e depois ele vai dividir por 5. Fez isso aí bonitinho, mostrou aqui na tela a temperatura, né? E vai funcionar sem problema nenhum. Perfeito? Bom, vamos então para o nosso próximo conceito. Muito bem, vamos começar então a falar agora das estruturas condicionais, tá? Invista um tempo nesse conteúdo que o comando para você trabalhar com estruturas condicionais, os comandos que fazem isso, que fazem a condição, são os mais utilizados, tá? A gente até, existem algumas brincadeiras dentro da área que não existe um programa, né, sem um if, ok? Então, sem uma condicional, tá? Sem uma condição. Então, se você aprender aqui direitinho o conceito condicional, como funcionam as estruturas condicionais, garanto com que você não terá problema nenhum no decorrer do conteúdo, né? Não só dessa disciplina aqui, como das outras que dependem dessa, tá? Ou seja, programação orientada a objetos, programação web, desenvolvimento com aplicativos móveis, são disciplinas que vão vir no curso aí, ok? Vamos lá para o quadro, então. Fique com a minha dica aí para você se dedicar um pouquinho nesse conteúdo aí que vale a pena. Bom, a problematização aqui então é uma outra sugestão, somente, tá? Para se trabalhar com as estruturas de decisão. Olha só, e aí a gente vai ver um pouquinho de quais são elas, ok? Dentro da linguagem de programação C, a gente está falando C aqui, mas lembra que eu falei que a sintaxe é a mesma para Java, tá? É a mesma para C Sharp, ok? Então aqui, ó, nós temos o if, o else if, tá? E o switch case, que está aqui no fim, ok? São esses dois comandos, o if e o switch case. Só que o if, ele tem algumas variações. Então o primeiro aí, ó, lógica de estrutura. Desvio, eu chamo isso aqui de desvio condicional simples, tá? Desvio condicional simples. Professor, por que desvio condicional simples? Porque repare aqui no nosso fluxograma que ele tem uma condição e a partir dessa condição ele desvia, ó, e vai executar um comando somente quando a condição que está aqui dentro produz um resultado verdadeiro. E quando for falso, não faz nada? Não. Ó, quando for falso, ele simplesmente segue o fluxo. Ele não executa nada aqui, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Não tem nenhum comando. Ó, ele só segue para a próxima linha, certo? Dentro desse if, então, que é o desvio condicional simples, nós tratamos somente uma das causas. Existe também um desvio condicional simples, você não tratando aqui quando for verdadeiro e tratando quando for falso. Existe também, tá? Então, nesse caso aqui, quando fosse verdadeiro, ele não faria nada, ele seguiria o fluxo aqui embaixo, tá? Exemplo, bom, quero mostrar, eu estou lançando nota dos meus alunos aqui, eu quero mostrar um alerta quando o aluno tirou nota baixa, beleza? Aí quando ele tirou nota alta, não quero que faça nada. Beleza? Eu só quero, então, para uma condição, para uma situação, tá? Então, esse é um exemplo aí, claro. Vamos lá para o quadro de novo. O próximo, lógica de estrutura, if, else, né? Agora eu tenho aqui o que eu chamo de desvio condicional composto. Então, não é mais simples, ele é composto. Olha só, o que aconteceu aqui? Ele agora trata o lado verdadeiro, porém, ele trata também o falso. Certo? Então, o que está acontecendo?
Se a nota, ó, aqui é a condição, o losango ali sempre é a condição, tá no losango, certo? Uma figura geométrica para representar uma condição. Ok? Figura geométrica para representar um processamento é um retângulo, tá aqui, ó, processamento, processamento. Qual é o processamento aqui? Tá? Ele vai fazer um cálculo, ele vai fazer alguma coisa, tá? Não é uma saída não, é um processamento. Ok. Então, quando a condição que está aqui no losango retornar um valor lógico verdadeiro, isso é importante, ó. Tudo que está aqui na condição, tá? A condição, ela sempre retorna um valor lógico, tá? E o valor lógico, existem só duas possibilidades, ou é verdadeiro ou é falso. Então, o que está aqui dentro da condição retorna um valor lógico, ou retorna verdadeiro ou retorna falso. Acabou, simples assim. Ou é um ou é outro, nunca os dois ao mesmo tempo e sempre um deles. Grava isso. Retornou verdadeiro, tá? Vai desviar aqui no nosso fluxograma representado para a direita, tá? E vai fazer esse processamento. Professor, não retornou verdadeiro, então automaticamente ele retornou falso, vai fazer o que está na esquerda. Simples. E aqui o switch case, que é um outro tipo de comando, tá? É um outro tipo de comando que vai fazer a representação dessa maneira, tá? Então eu tenho a condição aqui e aí eu vou trabalhando com casos, certo? Se eu quiser tratar uma situação só, tá? Eu iria ter só um caso, ó, mostrando o comando 1 aqui. No caso do outro slide aqui que eu mostrei, que é o composto, eu tenho uma situação, duas situações. Então no case eu teria aqui até o caso 2, eu teria daqui para cima só. Ah, eu tenho outras possibilidades para tratar, aí eu posso ir colocando aqui. Então o case, ele é indicado quando fica muito complicado de você trabalhar com o if, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 10 situações diferentes para tratar. A melhor indicação é você utilizar o switch case e não o if. Eu tenho ali 3, 4... vai lá, no máximo 5 aí, então a indicação você pode trabalhar muito bem utilizando a estrutura, né, o comando if. Ok? Vamos para o próximo conceito. Pois bem, então vamos lá. Vamos aqui no código agora. A gente vai trabalhar um pouquinho aí mais a parte prática agora para a resolução aí da nossa SP, correto? Aqui, o que vai acontecer? Eu vou continuar mostrando um pouquinho para você aqui sobre a linguagem de programação, tá? Então, vou fazer uma execução aqui para mostrar um código simples. No slide lá, está aparecendo para você fazer um cálculo, por exemplo, do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós temos o movimento retilíneo uniforme, né, que é o MRU, e o MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. É só você seguir a fórmula que vai funcionar também, tá? Então, aqui, para continuar a explicação sobre o deve ser, né, sobre aqui um simples exercício, sobre um simples algoritmo, tá? Eu tenho aqui, antes da função main, eu tenho aqui as bibliotecas, então eu tenho que fazer o import das bibliotecas que eu estiver utilizando aqui dentro, ok? Então, se eu estiver utilizando, por exemplo, comandos que você viu lá do printf e scanf, eu vou utilizar aqui o stdioh. Se eu estiver trabalhando com string, eu vou utilizar, por exemplo, o iostream, tá? Minto, o stdlib.h. Se eu estiver trabalhando com os comandos cout e cin, que eu até frisei para você que eu prefiro utilizar esses comandos, tá? Do que printf e scanf. Tem um printf aqui também, ó, tá? Mas eu prefiro utilizar cout, tá? Aí você vai ter que colocar essa outra biblioteca aqui, ó, que é o iostream. E além dela, você tem que colocar aqui que você está utilizando o namespace std. Perfeito? E aí eu começo aqui com o main. O que vai acontecer então? Ó? Toda função, certo? Ela tem um abre-chave, ó, que está aqui em cima, e o fecha-chave, que é o que está embaixo ali, certo? Então toda função
ela vai seguir aí nessa vertente, tá? Olha só, tem o abre chave aqui e lá embaixo você vai ter o fecha chaves. Perfeito? Ó, fecha chaves ali. Bacana então. E aí dentro eu posso colocar o que eu quiser, qualquer código. Existe um comando aqui, ó, que é o setlocale, tá? Setlocale, que você vai colocar para a interpretação de acentos, ok? Deixa eu dar um F11 aqui para você ver, ó, F11. F11, não apareceu nada, deixa eu colocar aqui agora, trocar aqui uma variável, F11 novamente, ele apareceu ali, vai aparecer um texto, ó, a variável C está entre 2 e 10, tá? Então, se eu quiser colocar um acento na variável, com esse setlocale aí, eu creio eu que vai funcionar. Ó, coloquei o acento ali na variável, tá? Vou dar um F11 mais uma vez. Opa. Deu outro probleminha aqui que não estava previsto. Vamos lá. Vamos executar de novo com F9. Tá falando que tem que carregar de novo do disco. De novo. Vou ter que tentar criar outro projeto aqui para ver o que aconteceu nesse main aqui que parou de funcionar, certo? Mas aí, o que iria acontecer, tá? Ele iria mostrar então esse acento quando você coloca esse comando aqui, certo? Bom, pessoal, vamos para um momento aí rápido de interação, ok? Para a gente ver aí o que o pessoal está achando, né? Quais são as dúvidas, a gente já volta, beleza?
Ok, né? Vamos lá, vamos voltando então. Temos uma mensagem aqui que nós temos 20 polos conectados, né? Bacana. Então, contamos aí com a sua participação também, beleza? Vamos para o próximo conceito. A gente vai falar agora sobre laços de repetição, tá? Vamos lá para o próximo conceito então. Muito bem. Os laços de repetições, eles são utilizados para quê exatamente, né? Então lembra que eu comecei a falar que quando você necessita ou quando você tem a necessidade que o seu algoritmo exista uma linha de comando ou então um bloco de comando que você tem que repetir, tá? Que existe essa necessidade. E aí a gente vai para alguns exemplos, né? Só para a gente testar o comando. Tá? O que é isso? Eu quero fazer um código lá para mostrar o meu nome 10 vezes na tela. Isso não é um exemplo, não é uma aplicação prática, ok? Mas você pode colocar então uma única linha, tá? Dentro de um laço de repetição e aí quando você executar o seu nome, né? De acordo com o controle da variável que você coloca ali, o seu código ele pode ser repetido quantas vezes você quiser. Só você configurar isso. 10 vezes, 5 vezes, 100 vezes e assim por diante. Agora, qual seria uma aplicação prática? Exemplo, o professor ali está lançando as notas da turma, né? Então, ele vai lançando alguns dados de cada aluno e chega na hora de lançar a nota. Ele vai lançar a nota, né? E aí o programa, a cada aluno que ele lança, ele finaliza. Então, o que você poderia fazer? Colocar toda essa rotina de lançamento de dados, né? Não só da nota, mas de todos os dados daquele aluno, tá? Dentro de um laço. E ele só iria terminar quando chegasse no final de toda a turma, ou seja, quando só ia finalizar esse processo quando ele passasse então por todos os alunos daquela turma. Então são algumas outras aplicações práticas, tá? Quer ver uma outra aplicação prática de laços de repetição? Quando você entra em qualquer site aí de e-commerce, beleza? E aí você vai começar a comprar, tá? Então você começa a navegar, né, pelas categorias dos produtos, você chega ali em um que você quer comprar. O que você faz? Você adiciona no carrinho. O processo terminou? Não, ele vai ser repetido, ok? Então você pode fazer isso aí quantas vezes você quiser, até que... Então tem uma condição para que esse processo pare de se repetir. Aí o seu usuário, né, por exemplo, o seu cliente, ele vai clicar lá no finalizar pedido. Então somente quando ele clicar nesse botão que você vai parar aí de repetir, né, toda a lógica, todos os processos ali que fazem com que ele escolha mais um produto e vá colocando no carrinho. Isso aí é repetição. Isso aí já é um exemplo bem mais prático, ok? Vamos lá para o quadro então, vamos dar mais uma olhadinha nesse fluxograma, ou seja, nesse esquema que você está vendo aí de um dos comandos possíveis para a estrutura de laço de repetição, ok? Então aqui, ó, basicamente, ele tem a mesma funcionalidade de uma estrutura de seleção. Por quê? Porque ele também é baseado em uma condição. A diferença é que a estrutura de seleção ela não repete, que é o nosso comando if lá, por exemplo, né? Então eu tenho um if lá, eu tenho uma condição, eu coloco um comando e ele só vai para frente, ele vai seguindo então as linhas de comando, ok? Quer ver, ó? Vamos lá para o Note um pouquinho só para você ver aqui que tem um if aqui que está feito, certo? Olha só, isso aqui é um if, ó. Tá? Então aqui eu tenho essa linha de comando, ó, essa linha de comando que está aqui, ela está dentro desse bloco. Ou seja, né, dentro dessa chave aqui e dentro dessa outra chave também. Beleza? Então ele vai testar aqui a condição, que está dentro do parênteses. Ela sempre retorna um valor lógico, não esqueça disso. Os laços de repetição é a mesma coisa, ele também retorna um valor lógico. E aí vai acontecer o seguinte, se o valor lógico retornado aqui for igual a true, ou seja, for verdadeiro, ele vai entrar aqui dentro do if e vai executar a linha de comando que está aqui. Ele vai mostrar aí, a variável C está entre 2 e 10. E se a condição retornar um valor falso, o que vai acontecer? Se o retorno lógico for falso, ele não entra dentro do if. Isso aqui, então, é qual tipo de condição que nós vimos? É um desvio condicional simples,
é um desvio condicional composto ou ele pode ser um desvio condicional encadeado, que seria uma estrutura de condição dentro de uma outra estrutura de condição, dentro de uma outra estrutura de condição, é o que a gente chama de encadeamento, ou seja, de alinhamento, você não tem fim. Você pode fazer isso aí quantas vezes você quiser dentro do seu código. Aqui é um exemplo claro no código que eu fiz aqui de um desvio condicional simples, tá? Porque você viu ali, se é verdadeiro, ele executa aquela linha de comando que está dentro do if. E se for falso? Se for falso, ele não faz nada, tá? Volta aqui comigo. Ele só vai para frente, ó. Ele vai para a próxima linha de comando, que no caso aqui é uma linha que só está mostrando, só está pulando o cursor. É o que esse cout NGL faz, tá? Ele só imprime uma linha em branco. E aí vocês têm pausa para que a gente consiga ver o que está acontecendo aí nesse momento, tá? Lá para o quadro, então, novamente, e aí eu tenho aqui a repetição, ó. Então, de acordo com a condição, se a condição for verdadeira, ele vai fazer, no caso aqui tem um comando só. Acabou de fazer esse comando, ele vai voltar para testar novamente, para saber se vai ficar nesse laço ou não. Por isso que chama laço. Olha aqui, ó, né? Ele vai ficar nesse ciclo aqui, até que essa condição seja falsa. Olha o F aqui embaixo, ó. Quando for falso, ó, aí ele vai sair fora, ó. Ele vai terminar aqui o comando, o laço de repetição. Enquanto é verdadeiro, ó, tá vendo aqui, ó? Enquanto é verdadeiro, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar aqui nesse looping. Por isso que nós chamamos, né, de looping. Perfeito? Estrutura de repetição com o teste do final. Nós temos também essa outra característica. Dentro da linguagem de programação C, esse comando aqui é o do while. Então eu tenho a instrução do e eu vou ter lá um abre chaves. E eu posso colocar comando, 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 comando. E aí eu tenho um while aqui embaixo, aonde eu tenho a condição. E aí é testado a condição aqui, ó. E não esquece que tem que ter ponto e vírgula. Beleza? Então, é a condição, ele vai repetir no final, tá? Se a condição, olhando aqui, ó, se a condição for verdadeira, o que vai acontecer? Ó, ele vai voltar lá para cima. É a mesma coisa que ele faz aqui. Aqui em cima tem somente a instrução faça. Ou seja, ó, início da repetição. Ele vai fazer os comandos que estão aqui, sem perguntar nada. Por isso que aqui em C eu tenho somente a instrução do. Ele vai fazendo o que está aqui. Chegou no final, aí tem uma condição para que ele volte a repetir os comandos que estão aqui dentro ou não. E a regra para a repetição é a mesma. Só vai repetir se o valor lógico retornado aqui, ó, tá? No parênteses for igual a verdadeiro. Se for igual a verdadeiro, vai voltar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Testou no final. É verdadeiro, ó, tá vendo? Para onde que tá indo essa flecha aqui, ó? Lá para cima de novo, para novamente iniciar esse processo aqui de comandos. Ah, professor, bacana. E quando que vai sair do laço? Olha aqui, ó, quando a condição for igual a falso. Perceba que a condição, ela tem um papel importante, tanto na entrada quanto na saída, tá? Tanto na entrada quanto na saída. Quando ele entra, tem que ser verdadeiro. Quando sai, tem que ser falso. Então, é muito importante. E aí, seguindo, estrutura de repetição com variável de controle, tá? Isso aí é o que seria, é o nosso for, tá? É o nosso comando faça. Então, você tem uma variável que você controla, geralmente em qualquer código que você possa pesquisar por aí, o pessoal usa muito a variável i, tá? Só que você pode utilizar o nome da variável que você quiser, respeitando as regras para a nomenclatura de variável, né? Você não colocando acento, que não é uma boa prática, você não deixando espaço em branco, você não utilizando uma palavra reservada à linguagem. Por exemplo, você não pode criar uma variável lá com o nome de main. Por quê? Porque main é uma palavra que o próprio C usa, né? O nome da função principal é main, main é principal. Então você não pode criar uma variável com esse nome. É uma palavra reservada. Ela está separada para uso da linguagem. Tirando isso aí, você pode colocar o nome que você quiser, né? Caneta, azul, né? E assim vai, ok? Volta no código lá, por favor. Isso. No slide, desculpe, no slide, isso, tá? E aqui então é a variável de controle. Você tem aqui a condição,
certo? Se for verdadeiro, comandos. E aí você tem aqui um incrementador da variável, que é fatídico também para que ele, ó, olha só o caminho, ele sempre vai voltar aqui na condição e ele vai testar isso daí, tá? E assim você vai executando, né? E você vai aperfeiçoando aí o seu código, tá? Dentro então das estruturas, ou seja, dos comandos que você tem ali dentro da linguagem, né? Das estruturas de laço de repetição, conhecidos também como malhas de repetição ou looping, ok? Vamos para o próximo conceito. Perfeito, nós vamos agora então para o código, tá? E vamos fazer aqui alguns testes explicando para você as estruturas, tanto as estruturas condicionais, né? As estruturas de seleção, quanto também as estruturas de repetição. Vamos lá para o código, por gentileza. E aqui, explicando, né, o que esse código faz. Esse código é um código bem simples, tá? Com uma variável somente criada aqui, declarada, que é uma variável que eu dei o nome aqui de C, e atribuiu o valor 4 para ela. E aqui eu estou fazendo um teste lógico. Olha só o teste que está aí, ó. Eu estou utilizando já, né, para agregar aí um operador lógico. Olha o operador lógico que está aparecendo aí, ó, o operador lógico E, certo? E eu tenho duas condições nesse mesmo parênteses. Eu tenho a primeira condição aqui, ó, que o C é maior que 2. Isso aqui eu tenho que avaliar se ele vai me produzir, me retornar um resultado lógico verdadeiro ou falso. E aqui eu tenho uma outra condição separada, tá? Uma outra condição dizendo C menor que 10. E eu também tenho que avaliar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Baseado em quê? Baseado na variável que está sendo utilizada aqui dentro da condição, que é a variável C. Ora, se eu estou atribuindo o valor 4 da variável, se eu estou atribuindo o valor 4 para a variável C, quando chegou aqui, qual é o valor da minha variável C? É 4. E aí eu posso testar. O C que vale 4 é maior que 2? Sim, é verdadeiro. A outra condição aqui, o C que vale 4 é menor que 10? Também é verdadeiro. Então, utilizando o operador lógico e aí eu disse, ó, você vai ter que dar uma estudada na tabela verdade dos operadores lógicos. Tabela verdade do E, do OU e do NÃO, tá? Sabendo que quando todas as condições representadas dentro de um parênteses, dentro de uma condicional, são verdadeiras, utilizando o operador lógico E, eu sei que no resultado, no somatório, o resultado aqui será verdadeiro, tá? Voltando aqui no código, o que vai acontecer então? Ele vai executar esse comando que está aqui dentro, tá? Então, se eu colocar para rodar aqui, que é o F11, ó, ele vai representar, ele vai aparecer a mensagem. E aí eu gosto de colocar aqui a tela embaixo aqui da condição e a gente consegue ver, né, o que está acontecendo aí direitinho, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu mudar o valor da variável C para um valor que está fora desse intervalo, você percebeu aí que a lógica é o quê? É validar se a variável está dentro desse intervalo. Qual é o intervalo aí? É de 2 a 10, né? Aliás, maior que 2 e menor que 10, então está de 3 a 9. Se eu falar aqui que a variável, vamos parar essa execução aqui. Se eu falar agora que essa variável aqui, ó, vale 1, o que vai acontecer? O resultado será falso. E se eu executar novamente aqui, ó, você vai ver que não vai aparecer essa mensagem. Por quê? Porque esse comando que mostra a mensagem que está aqui dentro das aspas, a variável C está entre 2 e 10, está condicionado. Essa é a palavra-chave, está condicionado. Condicionado a quê? A condição, ou seja, né, a expressão que está no parênteses. Então, só vai acontecer a execução desta linha se o valor retornado for verdadeiro. Nesse caso aqui, retornou falso, tá? Por isso que não aconteceu nada. Agora, voltando aqui comigo novamente, se eu quiser que mesmo assim ele faça, ou seja, ele represente, né? Ele escreva uma outra linha de comando, é só eu colocar um outro else aqui dentro. E aí eu vou utilizar outro comando para você aprender, que é o cout agora, ao invés do printf que está ali dentro do if, certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, valor, ou seja, fora do intervalo.
tá? E aí eu vou colocar INDL, ponto e vírgula, que é para ele quebrar a linha, tá? Mandar o cursor para a próxima linha. Vamos lá de novo, F11. Isso, ó. E nesse caso, então, está mostrando ali, ó, valor fora do intervalo. Passou um R ali, né? Ó, tá vendo? Ó? Por quê? Porque o valor é 1. 1 não está entre, né? Entre aqui, por exemplo, o 3 e o 9. Está fora da faixa. E ele mostrou do jeito que está aí. Certo? Ok? Bom, vamos então para o próximo conceito. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho agora também com os comandos de estruturas de repetição. Vamos lá. Muito bem, então, vamos lá, vamos começar a aplicar aqui na parte prática os comandos da estrutura de laço de repetição. Nós temos 3 comandos, basicamente, né, que são mais utilizados, como você viu ali na explicação dos fluxogramas. Tá? Então, nós temos o comando de repetição que faz teste no começo, nós temos o comando de laço de repetição que faz teste no final, tá? E nós temos o que é controlado por variável. E agora aqui dentro da linguagem C, a gente vai ver um pouquinho aí de como funciona cada um deles. Vamos lá comigo. Perfeito. Vamos trabalhar aqui no mesmo código, tá? E a gente vai colocando, então, vai inserindo esses outros objetos aqui dentro do nosso algoritmo. Lembrando que quando estamos trabalhando com a linguagem de programação C, tá? Eu tenho aqui somente um arquivo, tá? E aí eu tenho a função main. Isso, tá? Como eu tenho a função main aqui, ela vai executar, tá? As linhas de comando passo a passo, ok? Que é basicamente lá a definição de algoritmo, certo? É uma sequência de passos dentro de um espaço finito, ou seja, então eu tenho aqui o início da minha função e aqui eu tenho o final, nessa última chave aqui, esse é o meu espaço finito, então tem muito bem delimitado onde se inicia e onde finaliza, e ali dentro eu tenho uma sequência de ações, uma sequência de tarefas, no caso aqui uma sequência de comandos, tá? Que vão produzir então o algoritmo que nós estamos trabalhando. Vamos dar uma mudada aqui então agora nesse algoritmo, ó. Eu vou retirar aqui, vou apagar aqui esse if, para a gente trabalhar então com os comandos de laço, tá? Essa variável C aqui também, eu vou criar uma variável int, uma variável inteira, tá? Vamos utilizar lá por padrão, né? O mais utilizado, a variável mais utilizada que você vai encontrar aí nas pesquisas, que é o i, e vou começar aqui o i valendo 1. E vamos testar aqui o nosso primeiro comando, que é o if, certo? Que é o comando if. Bom, o que vai acontecer então aqui nesse comando for, tá? Ele é o controlado por variável, então eu criei aqui a variável i. A sintaxe do comando for é bem simples, só que ela é dividida em alguns parâmetros, então basicamente é desse jeito. Eu vou colocar o for, e aí eu coloco um parênteses, tá? E chaves, ou seja, chave para iniciar o comando e chave para finalizar. Tudo que eu colocar aqui onde o cursor está piscando estaria dentro do for. Perfeito? Tá, tranquilo. E agora como é que eu faço aqui? Dentro do for eu trabalho com alguns parâmetros. Então aqui eu tenho a primeira, né, é a definição do valor que a variável recebe inicial. Vou colocar o número 1 aqui. Certo? Então aqui em cima eu poderia somente ter criado a variável e não colocado o valor 1 para ela. Poderia deixar assim, ó, int i. E aqui sim eu colocaria i recebe 1, ponto e vírgula. Esse é o primeiro parâmetro. O próximo parâmetro se caracteriza na condição, onde eu vou colocar aqui o i menor ou igual a 5, ponto e vírgula. Tá? Então, esse segundo parâmetro, os parâmetros a gente vai separar aqui pelos pontos e vírgulas, certo? Então, o primeiro está aqui, ó, ele está atribuindo o valor 1 para a variável i. O segundo, ele está colocando aqui uma condição, i menor ou igual a 5. Então, quando o i
Enquanto o i for menor ou igual a 5, ele vai ficar aqui dentro do laço. E o terceiro parâmetro, ele é separado para o incrementador, tá? Ou seja, para o incremento, beleza? Então, nós tínhamos um slide, tá? Que falava aí desse incremento. Pode colocar o slide lá, por gentileza, só para a gente rever, ó. Tá vendo ali, ó? O incremento da variável. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Ó, é esse cara aqui, ó. Tá? Então, é exatamente esse processo que eu estou mostrando. Pode voltar lá no código, por gentileza, agora. Isso. E aí ficou, então, essa parte aí, né? Que é o incremento. E aí, dentro das chaves, eu vou programar. Ok? Dentro das chaves, então está separado para a gente programar. O que eu vou fazer aqui dentro desse código? Eu vou mostrar o meu nome na tela, que é aquele exemplo simples que eu tinha relatado para você. Então vai ficar assim, ó. Eu vou utilizar o comando cout, certo? Sintaxe do comando cout. Cout, tá? De saída, menor, menor, e aí eu vou colocar o texto entre aspas inglesas, tá? Isso aqui são aspas inglesas, aspas normal, tá? E aí eu vou colocar assim, ó. Macedo. Perfeito? Se eu quiser que a cada vez que o meu código mostre Macedo na tela, ele desloque o cursor para a próxima linha, para que a próxima vez que ele for mostrar Macedo seja na linha de baixo, eu vou concatenar, aliás, eu vou quebrar a linha aqui, ó, e eu faço isso por um comando endl. Só que antes dele eu tenho que colocar novamente aqui o menor, menor. Perfeito? E o incremento já está aqui, ó. Então, eu vou mostrar para você como é que vai funcionar, ó, tá? Então, você já viu aqui que funcionou, ó. E aí, agora a gente vai explicar aqui qual que é a lógica, né? Por que está acontecendo isso? Como que está acontecendo isso? Tá? Para fazer isso, tá? Para explicar o que está acontecendo aqui, eu vou pedir ajuda lá de um quadro negro. Vamos lá para o slide e eu vou escrever esse código aqui, né? Vou reescrever esse código aqui para você. Então, nós temos o for, né? Ali eu tenho a variável que está criada lá em cima e aqui eu coloquei ela valendo 1. Aqui eu tenho a condição que o 1 é menor ou igual a 5. Perfeito? E eu tenho o incremento que é o i mais mais. Abre chaves e fecha chaves. E aqui dentro, um simples comando mostrando o meu nome na tela. Macedo aqui, ó. Opa, foi para... Ah, eu apaguei. Eu apaguei. O quadro aqui me sabotou. Vamos lá de novo. I igual a 1, tá? I menor ou igual a 5 e o i mais mais. Eu vou resumir aqui, tá? E aqui, então, eu tenho a linha... Ó, vou colocar só assim, beleza? Só para não perder tempo. O Macedo que está mostrando na tela. O que vai acontecer então? Ó? Como é que ele sabe que ele vai repetir? A primeira vez do for, ele vai executar somente aqui o primeiro parâmetro. Esse cara aqui, ó. E ele vai colocar lá na variável i o valor 1. A partir daí, ele vai executar somente aqui a condição, tá? E o terceiro parâmetro, que é o incremento. Então, esse daqui, ó, pode riscar que ele não vai mais voltar aqui. Certo, a condição, ó, i menor ou igual a 5, o i vale 1, tá vendo aqui, ó? Então a condição satisfeita, ele vai entrar aqui dentro do código e vai mostrar Macedo na tela. Mostrou Macedo na tela uma vez. Chegou aqui no final do código, como é um laço de repetição, o que ele faz? Ele volta lá para cima. E aí ele vai executar o terceiro parâmetro, que é sempre esse cara aqui. Então sempre depois de um retorno aqui, tá? Ele executa o terceiro parâmetro, que é o incremento. Vai incrementar para 2. Esse daqui, lembrando, ele não faz mais, vai para a condição. O i é menor ou igual a 5, ó, o i agora vale 2. Ainda é. Entra aqui e mostra Macedo pela segunda vez. Chegou aqui no final, olha só, vai voltar e incrementa o i para 3. E assim ele vai fazendo sucessivamente. Você viu que um monte de rabisco que eu fiz aí, mas é necessário para a gente entender. Quando ele mostrar o Macedo pela quinta vez, ó, né? Aqui o meu i já está valendo 5, ele vai vir, tá? Ele vai voltar aqui, vai incrementar o i para 6. E aí o que vai acontecer? O 6, que é o valor de i, não vai ser mais menor ou igual a 5, vai ser maior. Então a condição é falsa, que vai, ao invés dele entrar aqui de novo, ó, ele vai vir para cá e vai finalizar
o nosso comando, o nosso raciocínio, ok? Então, creio que deu para você entender, né, muito bem aí como funciona o nosso for. E vamos então para o próximo conceito. Vamos lá. Muito bem, vamos então transformar esse código aqui agora, tá, em um outro laço de repetição. Voltando comigo aqui no fonte, muito bem. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, deixa eu dar mais um Enter aqui, para ele sair, bacana. E agora então, a gente vai fazer o quê? Eu vou transformar isso aqui num while. Tá? Então aqui nós já vimos o for. O for, você viu ali pela explicação que eu dei no slide, vou compilar mais uma vez, ó, tá funcionando direitinho. Se eu tivesse mais repetições aqui, ó, por exemplo, eu quero mostrar 100 vezes, ó, 100 vezes, certo? Vamos executar de novo para ver se vai dar certo. Ó, ele mostrou. Só que eu perco o controle aqui, né, ó, porque ó, ele está passando a tela, né? Se eu voltar aqui, ó, vamos lá. Se eu voltar aqui, ó, ele fez as 100 vezes, ó, eu posso correr aqui, ó, ele está lá em cima lá. Mas o que seria ideal aí, ó? Seria eu mostrar o número. Então a informação do número eu tenho aqui na variável i. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar o i aqui embaixo, ó. Tá vendo? E aí eu concateno com o valor, né, com o texto aqui, Macedo. No caso, quando você for testar, você vai colocar o seu nome aí, tá? Então eu vou colocar um tracinho, ó, só para ficar mais legal ainda, e aí ele vai mostrar 1 Macedo, 2 Macedo e assim por diante. Quer ver, ó? F11 de novo. Aí, ó, agora eu sei que ele está mostrando aí, tá vendo? Desde a primeira vez lá em cima até a 100ª vez lá embaixo, aqui, ó. Perfeito. Como é que eu faço então a transformação desse cara aí para o laço, né? Aliás, para o while, que é o enquanto? É muito simples. Veja bem, ó, ao invés de for aqui, eu vou colocar while, vou colocar enquanto, tá? Esse primeiro parâmetro aqui, ó, eu não consigo colocar ele aqui dentro do while, ele só funciona no for, então vou dar um Ctrl X, vou retirar ele daqui e vou colocar ele aqui em cima, ó, antes do while. Beleza? Então eu reaproveitei o código que estava ali. E o terceiro parâmetro também não consigo deixar ele aqui dentro quando eu estou utilizando o while. Vou dar um Ctrl X e eu tenho que colocar ele aqui dentro do escopo do laço. Então o laço, ó, começa nessa chave e acaba nessa outra aqui embaixo. Eu vou colocar ele aqui, ó. E aí o ponto e vírgula você muda, né? Ó. E ao invés de ser aqui no começo, tem que ser no final. Pronto, está transformado. Nossa, professor, tão fácil assim? Vamos lá. F11. Ó, pode ver que aconteceu a mesma coisa. Então, ele está funcionando da mesma maneira. Lembrando que eu tenho aí vários, né, eu estou apresentando esses 3 comandos que você trabalha com laços de repetição. Então, no código, ele vai ficar diferente, claro. Por quê? Porque são comandos diferentes com o jeito de você programar aqui, né, como você vai escrever, como você vai colocar ele aqui no código, é diferente. Perfeito? Porém, ele vai fazer a mesma coisa. Então você consegue adequar o comportamento para que ele se comporte da maneira correta aí, beleza? E agora, para finalizar, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar o outro comando que é o while, que é o do while, certo? Então, nós temos o comando for, que é o que eu mostrei primeiro, tá? Que ele é mais indicado quando você sabe exatamente o número de vezes que o laço vai repetir. Por exemplo, eu tenho uma turma, aquele exemplo da turma que eu disse, né? Para você ir lançando aí as notas para aquela turma. Se eu tenho uma turma de 48 alunos exatamente, eu sei que eu tenho que repetir o processo 48 vezes. Então, eu sei exatamente o número que eu quero que seja repetido no meu código. Então, é mais indicado você utilizar o comando for para isso. Perfeito? O comando while e o comando do while, que a única diferença é você testar no começo e testar no final, tá? Mas ele faz a mesma coisa também. Ele é mais indicado quando você não sabe o número exato de vezes que o laço vai repetir.
que a sequência, que o processamento ali vai se repetir. Então se enquadra mais no exemplo, naquele outro exemplo que eu dei de uma compra, né? De um e-commerce. Okay? Então você não sabe exatamente quantos produtos aquele usuário vai comprar. Ele pode comprar um só e finalizar a compra. Né? Então você deixa isso para o usuário decidir. Então aí é melhor utilizar o comando while ou então o comando do while. Certo? Quando você entra em um e-commerce, você vai, compra um e aí o que ele faz? Né? Como se ele estivesse te perguntando, ó, você quer comprar mais um produto? Ou seja, se você falar que sim, né, automaticamente você vai lá, seleciona mais um produto, escolhe modelo, cor e você vai jogando no carrinho. A partir do momento que você decide que você não quer comprar mais nada, aí você vai clicar no botão para finalizar a compra. Então se enquadra mais aí nesse tipo de processo, ok? Vamos lá então, novamente aqui para o código que eu vou mostrar, para finalizar aqui a nossa parte prática, né? Vou mostrar aqui como funciona então, aliás, como você faz a transcrição, né, a mudança aqui do comando while, que é o que você está vendo aí, para o comando do while. Então, é mais fácil ainda, ó. Eu vou recortar tudo que eu selecionei, ó, o while e o parênteses, tá? Vou dar um Ctrl X e vou colocar aqui simplesmente a instrução do, instrução faça, certo? Coloquei ali a instrução faça. Bom, a instrução faça, o código que eu recortei, eu vou colocar aqui no final, só que, porém, antes da chave. Ó, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V, certo? O while e não pode esquecer de colocar o ponto e vírgula no final. Então vai ficar desse jeito aí, ó. Ok? Então ficou ali o do, ó, do, quer dizer, a instrução que ele vai mostrar o meu nome na tela. Aí ele vai concatenar o i, né? O i vai para 2 e ele vai testar. O i, que é 2, é menor que 100? É. Então ele vai voltar para cá. Vamos ver se vai funcionar. Vou dar um F. Vamos dar um F9 primeiro, só para ele compilar. Opa. Agora acho que deu erro aqui. Vamos lá de novo. F11. Deu erro. Vamos ver onde que a gente está errando aqui. Cout do while. Ah, não, é depois, né? Não é aqui. Vamos lá, Ctrl X. É depois da chave, tá? É aqui, ó. De novo, F9. Não era para executar, mas tudo bem. Na verdade, o que eu queria o F9 para compilar só, não mandei executar. Vamos lá de novo. F9. Aí, beleza. Ele compilou. Então eu corrigi o erro aqui, né? O while tem que ser depois da chave. Ó, 0 erros. E agora para executar, aí eu posso dar o F11, né? Ou então aqui acho que é o F10, ó. F10, ó. Então vou pressionar o F10 e ele vai executar para mim. Vamos ver o que aconteceu. Ó, exatamente a mesma coisa, né? Mostrou ali então do número 1 até o número 100. Perfeito? Bom, nós vamos para mais um momento de interação, tá? E eu já volto para a gente conversar mais um pouquinho. Vamos lá.
Ok, bom, temos lá uma dúvida do Polo lá de Rio Grande do Norte, né? Qual a diferença no desempenho de utilizar ifs aninhados e o switch, tá? Então, no caso de você utilizar ifs aninhados para o switch case, nenhuma. Vai depender muito de quem está desenvolvendo o código, tá? E do momento, né, em que a variável, ou seja, a condição for satisfeita para entrar ali dentro do if aninhado. Por exemplo, se entrar, né, dentro da primeira condição do if aninhado, ele vai testar, vai ver que é verdadeiro, vai executar o comando e vai pular todos os outros ifs que estão encadeados, ou seja, que estão alinhados, né, com o primeiro if. E isso se você desenvolver da maneira correta, que é um if dentro do outro. A mesma coisa acontece no switch case. Então, fica com aquela dica que eu dei que quando você tem ali 3, 4, 5 situações no máximo, então é bem bacana você utilizar o if. Agora, quando você tem aí, por exemplo, 15, 20 ou então mais situações para tratar dentro do código, aí é mais indicado a utilização da estrutura switch case, ok? Vamos para o recapitulando rapidinho lá para a gente finalizar a nossa terceira aula, tá? Então, nós falamos hoje aí da linguagem C, certo? Iniciamos aí a linguagem C, falamos sobre bibliotecas, ok? Mostrei ali para você como você vai criar um projeto, ou seja, e o foco foi estruturas condicionais, né? O if e o case, e também trabalhamos com as estruturas de laço de repetição, onde utilizamos aqui na parte conceitual e também na prática, nos comandos for, nos comandos while e no comando do while também, ok? Bom, estamos chegando no final dessa aula, não saia daí porque o nosso coordenador tem um aviso importante, tá? Ele já vai falar com vocês rapidinho. Me despeço de você e espero você então na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!